Fala galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Diego, trazendo aqui mais um vídeo do Império Remista para trazer as principais informações do Clube do Remo, falar um pouquinho sobre a tabela, sobre o posicionamento do Clube do Remo, falar sobre o próximo jogo diante do Atlético, jogo esse lá em Minas Gerais, e de como está a preparação do elenco. Mas antes eu peço para que vocês possam se inscrever no canal, deixa o teu like, compartilha com os amigos. A gente está numa meta aqui de atingir o quanto antes 5 mil inscritos. Eu conto muito com a colaboração de vocês, né? É simples, não paga nada, é só você aproveitar que você está vendo essa mensagem aqui, clica aqui em se inscrever, ativa ali o sininho, a gente procura fazer todos os dias aí um vídeo para trazer as informações do Clube do Remo, tá? Alô, torcedor do Clube do Remo, vamos de promoção, tá? Quem quiser se tornar membro do canal, você pode dar aquela força no nosso trabalho por apenas R$ 7,99 por mês. Vamos fazer a promoção agora para vocês, tá? Os 3 primeiros, somente 3, gente. Ok? Quando você clicar lá em se tornar membro, automaticamente chega pra gente aqui o nome da pessoa. E eu vou deixar meu telefone celular aqui do lado da tela, nesse exato momento, para que você possa me chamar e mandar o print ali, para que eu possa ali, em tempo real, pegar o nome de vocês. Então, as 3 primeiras pessoas que se tornarem membros do canal por R$ 7,99 por mês, eu vou dar 1 mês de assinatura grátis do Disney Premium, que é o Disney Plus. Para que vocês possam ter noção, a assinatura do Disney Premium normal, ela custa aí R$ 62,00 por mês. Para que vocês possam assistir aí todos os jogos do Clube do Remo na Série B, independente se é em Belém ou se é fora de Belém. Então, os 3 primeiros eu vou dar 1 mês de assinatura. Gente, somente 1 mês grátis de Disney Plus Premium para que vocês possam aí torcer pelo Leão Azul. Aproveitando a oportunidade, vamos agora ao nosso patrocinador Marcos William, e tem promoção para você inscrito no canal. A gente consegue aqui um mega desconto para quem quiser assinar o Disney Premium, o Disney Plus Premium, por apenas R$ 18,00 por mês. Então se liga aí no nosso patrocinador. Fala, torcedor azulino, você quer assistir todos os jogos do Clube do Remo na Série B? É simples. Assinando o Disney Plus Premium, você assiste todos os jogos do Clube do Remo, não importa se é em Belém, se é fora de Belém. Preço exclusivo para inscrito aqui no canal Império Remista, apenas R$ 18,00 por mês. Liberação imediata, o melhor streaming, o melhor preço, só falar no WhatsApp com o Marcos William. DDD 91 99805 2068. Você não entendeu errado, torcedor. R$ 18,00 por mês, você tem aqui o Disney original, Disney Plus Premium, apenas R$ 18,00. WhatsApp 91 99805 2068, falar com o Marcos William. Galera, terminou ontem a 13ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B, e como a gente sempre torce aqui, o Clube do Remo teve aí alguns resultados favoráveis e se manteve na 8ª colocação, apenas 1 ponto do famoso G4, tá? Vários resultados aí nos ajudaram, por exemplo aqui, Goiás não ganhou, Novo Horizontino não ganhou, Cuiabá não ganhou, Avaí não ganhou, Chapecoense não ganhou e CRB não ganhou. Inclusive, o Goiás vem de 2 derrotas seguidas, né? O que eu quero falar com isso daí, torcedor? Simples, é um campeonato longo, um campeonato de muitas oscilações. O Vila Nova ali, que até pouco tempo estava figurando no G4, vem de 6 derrotas consecutivas. Uma delas pela Copa do Brasil e as 5 seguintes através do Campeonato Brasileiro da Série B, né? É um campeonato difícil, a gente sabe. O Clube do Remo sofreu muito aí com desfalques, falando de jogadores, tá? Técnico já é passado, a gente já tem o Antônio Oliveira, esperamos que ele faça um bom trabalho, vai ter aí uma chance com uma semana cheia para esse próximo jogo do Clube do Remo diante do Atlético, jogo esse lá em Minas Gerais, tá? Por falar em Atlético, o Atlético vem de 2 vitórias consecutivas, tá? Venceu o Operário semana passada, jogando em Minas, e, surpreendentemente, ganhou por 2-1 o Goiás, jogo em Goiânia, tá? Então é um time que vem em ascensão, a gente fala muito da oscilação do campeonato, e que o Remo, como está com o alerta ligado, tem todas as condições de ir lá e ganhar, sim. Desde que faça uma mudança de chave, o Remo consegue escalar, sim, um bom time, nós vamos já falar sobre isso, mas é aquilo que nós falamos, né? Rolou alguns zuns aí de problemas internos no Baianão, não quero entrar nesse mérito, porque nós já falamos o que nós pensamos. Eu acho que o Tonião Marcos Braz tem que chamar
ali individualmente e perguntar até que ponto esses jogadores aí estão realmente comprometidos com o time do Remo, mas para que possa fazer isso daí, precisa mudar. E toda mudança, ela inicialmente não é bem-vinda, mas o que importa é o Remo. O Remo ele é uma empresa, ele paga os funcionários, paga jogadores, salários altos e salários em dias. Então, a gente tem que cobrar sim, eles lá têm que cobrar sim. Um exemplo, a gente vai ter as voltas aí, pelo menos do Reinaldo, que está voltando de suspensão do terceiro cartão amarelo, né? Estão em transição o Caio Vinícius e o Regis. Aí eu coloco um ponto de exclamação bem grande, um sinal amarelo, para ver até que ponto esses dois jogadores estão aptos, tá? O Regis eu acho difícil, porque é um jogador que vem com uma lesão aí um pouco mais demorada para cicatrizar, e que ele se recupere, porque ele é um jogador importante, mas não para jogar só 20 minutos. Não existe, o salário dele não é baixo. Com relação ao Caio Vinícius, se ele tivesse disponível para sábado, eu, Diego, colocaria o mesmo no banco. Para que eu não pudesse forçar tanto o jogador, a gente sempre pede para que o NASP possa liberar o jogador somente quando ele estiver em plenas condições físicas. Mas a gente consegue escalar um bom time. Eu até anotei aqui, a gente pode, por exemplo, se o Antônio Oliveira tiver um pouquinho de visão e conhecimento do elenco, ele pode estar escalando aí o Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Reinaldo e Sávio. Eu colocaria de primeiro volante marcador ali, característica que o Remo tá precisando aí nesses últimos jogos, né? O Daniel Cabral, Pavani e Jaderson. E o meu trio de ataque, eu colocaria o Marrone, o Davó e o Pedro Rocha. Gente, mas o Pimentinha do Baenão ali, Cebolinha do Baenão, que é o Janderson, ele não está vivendo uma boa fase, gente. Então a gente tem que dar oportunidade para os jogadores que foram contratados. E contratação, reforço, ele tem que jogar. Então eu colocaria ali o Janderson no banco. Enfim, a gente tem plenas condições de ir lá e trazer um bom resultado, porque o Remo não pode contar sempre com a sorte, tá? Inclusive, numa entrevista do Marcos Braz aí, falou que a próxima janela, que vai abrir no dia 10 de julho, serão contratações pontuais para que o Remo possa aí preencher algumas lacunas chaves no elenco, para que a gente possa aí consolidar de vez o time e ir em rumo ao nosso objetivo, que é o acesso, né? Bom, não é surpresa para ninguém que o Remo precisa urgentemente, Marcos Braz, de um centroavante matador. O Remo não tem nenhum jogador com essa característica no elenco, um centroavante matador. O Remo precisa de mais um camisa 10. O Remo precisa de mais um cabeça de área. O Remo precisa de um lateral direito que faça sombra para o Marcelinho. Vamos já falar sobre o Marcelinho daqui a pouco. E de repente precisa de um lateral esquerdo também, porque o Alan Rodrigues é aquela oscilação, né? Então, eu acho que com esse time que eu coloquei aqui, é um time forte, é um time que tem plenas condições de ir lá e trazer o resultado, tá? Eu não vou nem mais tocar nesse assunto sobre a última janela que o Remo fez as contratações aí. Eu acho que com exceção do Marrone e o Davó, os outros dois garotos que vieram do Fluminense, vai ser jogador para compor o elenco. Dificilmente vão entrar de titular, dificilmente vão entrar nos jogos. E só está inchando o clube do Remo. E o meu medo nessa próxima contratação é que o Remo, na próxima janela, ele vai ter que contratar, ele vai ter que dispensar também. Então o Thales já está fora do clube do Remo, não foi negociado ainda, mas não faz mais parte dos planos do clube do Remo para esse ano. Só que não é só o Thales não, tá? A gente tem aqui, o Viseu tem que sair, não tem mais condições nenhuma, não tem mais clima, já deu para ele. O Dodô, que ganha aí R$130 por mês, gente, também é outro que não tem condições. O Cadu, entre o Cadu e o Pedro Costa, eu apostaria ainda no Pedro Costa, mesmo sendo um jogador, na minha opinião, fraco, mas o Cadu, ele mesmo sendo um bom jogador, ele infelizmente pipoca, ele treme na hora do jogo e compromete. Então, como o Remo vai ter que ir atrás de um lateral direito, a gente precisa, sim, de um reserva à altura para o Marcelinho, tá? O Madison é o outro jogador que foi contratado aí, que infelizmente não disse para o que veio, porque o cara não tem nem condições de mostrar o futebol dele, porque ele não entra. Nesse último jogo agora nem relacionado ele foi. E, gente, o Luan Martins, tá? O Luan Martins, ele é um bom jogador, mas eu acho que o patamar de Série B ainda não está à altura do futebol dele.
é um jogador que veio do Primavera, time aí do interior de São Paulo. Eu acho que tem que ser melhor preparado, então de repente seria uma boa o clube do Remo emprestar ele. Inclusive o Vila Nova tinha interesse nesse jogador na janela passada e o Remo falou que ele era inegociável. Então eu espero do fundo do coração que ele passe a se tornar negociável, porque é um jogador que não acerta um passe de 2 metros, entendeu? Se bem que ele não está jogando na dele. Então, Thales já está fora, Viseu, Dodô, Cadu, Madison e Luan Martins seriam meus dispensados aí para a próxima janela. Pô, Diego, mas tem o Pedro Castro, tem o Adailton. Bom, Pedro Castro, eu vejo ele um cara reserva para entrar, para cadenciar o jogo, de repente, quando o jogo estiver muito pegado aí, ou então o Remo estiver ganhando. Mas é um cara que eu acho que pode ser aproveitado, porque ele não é armador, gente, ele não é 10, ele é segundo volante. Beleza? Adailton, cara, Adailton não é um cara para ser titular, mas ele é apesar de ser um jogador fraco, muito fraco tecnicamente, eu acho esse cara que ele tem ainda como ser aproveitado ali para entrar num segundo tempo, na dele, porque ele não é centroavante, jogando na dele, atacante de ponta, ali, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, porque ele tem explosão e o jogo dele de velocidade, de repente ele consegue ali colocar fogo no jogo, dependendo das condições que o clube do Remo esteja jogando, tá? Em termos de placar, enfim. E ele já mostrou isso pra gente aí. Com relação ao Marcelinho, segundo aí o Abner Luiz, o Marcelinho tá com problema, tem problema de pressão alta, tá? E todas as vezes que ele tá jogando, ele acha que o coração dele vai parar, enfim. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui muito pessoal, tá, gente? Eu já passei por isso, não com problema de pressão alta, mas sim com ansiedade, tá? Então, de repente, o problema do Marcelinho seja uma ansiedade. Eu não sou médico e isso aqui ninguém me falou. Sou eu que estou dizendo que, de repente... Olha só, gente. De repente, poderia ser isso daí. Porque quando eu jogava bola... eu parei de jogar com 33 anos, tá, gente? Mas eu desencadeei uma síndrome do pânico. E todas as vezes que eu ia tentar jogar bola, eu achava que eu ia passar mal, meu coração acelerava e eu parava. Então, segundo informações do Abner Luiz, ele joga e o coração acelera e ele pensa que vai passar mal e, enfim, ansiedade dá dor no peito, tá, gente? Porque os exames clínicos do Marcelinho não deu nada. Então seria aqui uma hipótese, até para a área de psicologia do Clube do Remo ali, em FINASP, que seja, possa fazer essa avaliação com o jogador. Isso é muito importante, tá? No mais, galera, era isso que eu teria para falar para vocês aqui. São informações aqui pontuais. Eu acho que ainda não é para jogar toalha. Nem tem como. A gente está muito longe disso daí. Não é para desesperar. O Remo tem todas as condições do mundo de brigar por um acesso, sim. Você entendeu? O que está acontecendo é que aconteceram algumas coisas, como a saída do Papelim. Por falar em Papelim, o analista de desempenho aí, o Henrique Bittencourt, que o Papelim trouxe para o Remo, foi para o Fortaleza, já saiu do clube do Remo, acho que ontem. O Papelim pediu a contratação dele lá, então mais um que saiu do clube do Remo. Mas o Remo é muito mais do que qualquer jogador, do que qualquer analista, do que qualquer técnico, do que qualquer coordenador ou qualquer coisa que vocês possam imaginar. Clube do Remo e torcida numa só união, entendeu? Numa só força, é isso que vale pra gente. O resto é resto. A gente vai tocando o barco pra frente, entendeu? E a gente nunca tem que parar de torcer. Então, basicamente, que as informações de hoje seriam essas. Eu peço aqui, gente, por favor, para que vocês possam se inscrever no canal. Você está vendo esse vídeo? Clica aqui embaixo, não paga nada. Você pode se inscrever, ativar o sininho, dar o like para que o YouTube passe a recomendar os nossos canais aí para outros torcedores. E, enfim, e uma última informação, tá? Eu vi um comentário de um torcedor aí e falou uma coisa que realmente chamou a atenção. Eu tinha visto isso. Eu vi isso no jogo do Remo Paysandu, mas eu não me atentei muito. O técnico Antônio Oliveira pareceu muito nervoso, né? Porque o cara ali estava no primeiro jogo e chutando garrafa, chutando copo, chutando grama, parece o Chaves, chutando tudo. Entendeu? Isso é um ponto de atenção aí, mas vamos torcer, acima de tudo, torcedor, só lembrando a promoção aí, os 3 primeiros que se tornarem membro do canal por R$ 7,99 por mês, eu vou dar 1 mês de assinatura do Disney Plus Premium para que vocês possam assistir todos os jogos do Clube do Remo. Torcedor, somente para os 3 primeiros. Mais uma vez eu vou colocar meu WhatsApp aqui na tela, vocês tornem-se membro, tira o print, me chama no WhatsApp
e a gente já faz a liberação através daí do Marcos William, para que vocês possam curtir o Clube do Remo em tempo real através do Disney Plus Premium, tá? Diego, mas se eu for o quarto e o quinto, eu não prometo grátis, mas eu consigo um super desconto por R$18 por mês para que vocês possam chamar o William, que lá no início do vídeo está o contato dele. Galera, até mais, fiquem todos com Deus e até a próxima.